Olá, aqui é Isabela Peraza, eu sou diretora da GCCA e a gente vai gravar mais um programa sobre o papel do frio na cadeia logística. Hoje estamos aqui com a Leana Montemor, ela é diretora de Cold Chain, diretora técnica de Cold Chain do Grupo Polar. Tudo bem, Leana? Olá, tudo bem, Isabela? Que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu estou bem, e você? Estou bem, ótima, obrigada. Eu queria pedir para você começar se apresentando, explicando um pouquinho sobre o Grupo Polar e depois a gente entra em algumas perguntas, tá? Beleza. Bom, meu nome é Eliana Montemori, eu sou farmacêutica, eu sou diretora técnica do Grupo Polar com foco em cold chain. O Grupo Polar é uma empresa focada em soluções para transporte de medicamentos que requerem tempo e temperatura controlada. Então, nós temos desde caixas, gelos especiais para manter o produto numa estabilidade excelente para a temperatura durante o transporte. Temos processos de qualificação, serviços de qualificação, não somente de embalagens térmicas, mas também de equipamentos, de ambientes, e temos também monitores de temperatura, né? A Polar é uma empresa que a gente diz 360. Hoje a gente tem vários recursos, por exemplo, para atender a RDC 430. E eu trabalho aqui há 15 anos, né? A gente foi muito protagonista, somos protagonistas na história de cold chain no Brasil. E é isso. Legal, vamos lá então, Liana. Eu queria entender um pouquinho em relação à embalagem e as tecnologias que existem hoje no Brasil, que existem na Polar, como que a gente está comparado aos outros países mais avançados? A gente já tem as tecnologias aqui, qual que é a sua visão sobre isso? Excelente pergunta, Isabela. Como diretora técnica e estratégica em Cold Chain, uma das minhas funções é sempre estar muito antenada no que está acontecendo no mundo, né? Então, por isso, sempre participo de fóruns internacionais. Infelizmente, nesse momento está um pouco difícil, né? As coisas estão acontecendo online e aí a gente perde um pouco desse poder de estar em contato com outras pessoas em outros países. Mas o último fórum no qual eu participei foi há 2 anos atrás, em Boston, e sempre com o objetivo de trazer novas soluções, né, inovações para o Brasil. E hoje eu te digo, nós estamos a par e passo com o que está acontecendo lá fora, né? Eu vejo que com a implementação da 430, a gente tem até um avanço técnico e regulatório quando a gente se compara com outros países, até mesmo com os Estados Unidos e com a Europa, mas a gente não está deixando nada a desejar, não. A gente tem todas as tecnologias aqui. Ótimo, obrigada. E você pode explicar um pouquinho como são essas embalagens, como é essa tecnologia, qual que é a característica dela? Claro. Isabela, assim, por muito tempo nós ouvíamos falar sobre PCM, né, que é um material de mudança de fase, e nós não tínhamos aqui no Brasil, né? A Polar foi a primeira empresa a trazer essa solução e uma solução 100% nacional. Usava-se muito tetradecano no passado, de entender. PCM é um material de mudança de fase, né? Um phase change material, que a gente consegue controlar melhor o ponto de fusão e com isso a gente consegue uma estabilidade térmica da embalagem melhor. Então, quando eu preciso fazer uma embalagem permanecer de 2 a 8 graus, por exemplo, ou numa faixa que é muito difícil de qualificar, que é o 15 a 25, eu tenho ali materiais onde eu controlo esse ponto de fusão e com isso ela tem uma estabilidade térmica melhor, né? E no passado era muito utilizado o tetradecano pelo mundo afora. E aí o tetradecano, ele é um material tóxico e nós fomos muito focados em trazer uma solução que não fosse tóxica, pensando na química verde. Então nós fomos a primeira empresa a desenvolver esse material.
Então, quando a gente pensa em produtos que precisam se manter entre 15 e 25 graus, por exemplo, é uma faixa muito difícil da gente qualificar, porque dependendo do gelo que eu coloco dentro dessa embalagem térmica e dependendo da quantidade, eu também não consigo manter 25 graus por muito tempo, né? Então é uma faixa muito complicada. Parece que é muito mais simples, né? Porque é quase na temperatura ambiente, mas é uma faixa difícil. Então nós desenvolvemos soluções como caixas injetadas de poliuretano, caixas de painéis de isolamento a vácuo, trouxemos outros materiais, porque esses materiais é que vão dar o tom que a gente quer para a caixa, né? O que eu quero dizer com isso? Dependendo do desafio que eu tenho na qualificação de operação, no desafio que eu tenho em termos de temperatura externa para a exposição dessa caixa, né? Se eu tenho temperaturas mais altas ou mais baixas, eu preciso fazer um equilíbrio do isolante térmico que eu vou utilizar com o gelo. Então, hoje a gente tem desde caixas muito simples, para processos muito simples, né? Que eu posso dizer assim, que é quando um paciente, por exemplo, vai buscar o seu medicamento na Secretaria de Saúde ou num posto de saúde, ou ele precisa viajar, então a gente tem uma bolsa térmica adequada para esse processo, até caixas muito robustas, com possibilidade de logística reversa e de reutilização. Então, hoje a gente abriu muito o leque para poder entregar para o cliente exatamente aquilo que ele precisa. E vendo todos os elos da cadeia, desde a indústria farmacêutica até a drogaria que vai vender uma unidade de insulina, por exemplo, né? E esse paciente vai transportar de forma ideal esse medicamento. Ah, legal, Liana. E os operadores logísticos estão utilizando essas técnicas, essas embalagens? Como que você vê isso? Então, sim, Isabela, o nosso objetivo é sempre entregar uma solução personalizada, tá? Para cada um dos elos da cadeia. Então, dentro de um operador logístico, a gente sempre entende como que aquela operação funciona, né? Então, a gente tem vários operadores logísticos de grande, médio e pequeno porte e temos uma solução adaptada para cada um deles. Porque, no final, o que a gente precisa? Entender que uma operação é diferente da outra, que existem particularidades, né? O que é possível fazer em um operador, muitas vezes não é possível em outra. Então, tornar tudo isso operacionalmente e financeiramente viável. E para isso, a personalização contribui demais, né? Então, sempre entendendo quais são as necessidades e fazendo soluções adequadas caso a caso, que é o grande objetivo no fim do dia, né? Fazer com que aquela operação funcione da melhor forma possível, no menor custo atrelado. Perfeito. E em relação às dimensões do país, né, do Brasil, você acredita que todas as regiões estão adequadas tecnologicamente? Tem alguma região que acaba sofrendo um pouco mais com essa logística, com essa tecnologia? Tem, infelizmente tem, né? E meus amigos aí de outros estados que me perdoem, mas eu sou obrigada a falar a verdade, porque eu fiz esse juramento. O Brasil, fazer logística no Brasil é um grande desafio, né? É muito difícil fazer logística aqui. Além de nós sermos um país que não tem o desenvolvimento como países de primeiro mundo, principalmente falando com estrutura de portos, aeroportos, rodovias, né? A gente não precisa ir muito longe. Quando a gente está dentro do estado de São Paulo, aqui na região sudeste, a gente tem estradas com melhores condições do que fora dessa região do país. Infelizmente, né? A gente sabe como é cruel as estradas no norte, no nordeste do país. A gente precisa pensar como uma grande extensão territorial, né? Nós temos dimensões continentais e um país tropical, onde a gente não tem estações do ano bem definidas. Então, a nossa dificuldade parte deste princípio. Depois a gente precisa falar em treinamento, onde nós temos regiões onde o conhecimento e o treinamento, ele não chega da mesma forma, né? A gente tem profissionais que são capacitados, sim, ao longo do país,
mas nós não temos sempre as equipes treinadas como deveriam ser. Isso não só, né, saindo do Sudeste, mesmo aqui em São Paulo. Então, a gente precisa reforçar a importância dessa operação durante toda a cadeia, trazendo conceitos que sejam reais, né, que façam sentido. E assim, Isabela, a gente tem muita população, por exemplo, ribeirinha, população indígena que precisa receber o medicamento. E eu digo que agora a gente vê esse processo da Covid, né? Parece que cold chain chegou agora no Brasil, né? Que antes não existia cold chain. E se tem um lado bom da pandemia, é que trouxe um alerta, né? O que a gente precisa estar melhor estruturados, que nós precisamos ter planos de contingência, que os nossos treinamentos precisam ser reforçados, porque logística de cadeia do frio existe desde que existe vacina, né? Há muitos e muitos e muitos anos, há séculos existe isso, mas a gente precisa entender que nós temos muitos gaps e a pandemia tem deixado isso estampado, né? Tem deixado muito claro, como, por exemplo, eu não me conformo até agora, né? A gente ouve, assim, muito dizendo que os postos de saúde não possuem geladeira para fazer armazenamento de vacinas. Uma criança, né, lá em Igarapé, que foi capaz de desligar a energia elétrica de um posto de saúde, a gente ter a perda de muitas doses da vacina contra a Covid. Então, é uma coisa tão simples, mas que não tem um plano de contingência. Então, assim, se a gente for falar dos nossos desafios logísticos aqui, né, e não só de regiões mais afastadas, mas no país como um todo. A gente faz logística, mas a gente tem muito a melhorar com relação à manutenção da qualidade dessas doses aplicadas. Porque no final do dia, a gente quer uma população imunizada e não apenas vacinada, né? Então, quando eu tenho a quebra dos elos dessa cadeia, eu posso ter as vacinas sendo aplicadas, quando isso acontece, né? Porque tem pessoas que não estão aplicando efetivamente a dose, o que também é um absurdo, né? Isso está na mídia também, mas nós precisamos garantir a imunização. E como que a gente garante a imunização? Com doses sendo aplicadas, mantendo a sua qualidade, os seus princípios farmacológicos e garantindo a eficiência da medicação na pessoa, né? Perfeito. Liana, aproveitando o gancho, falando de Covid, queria entender um pouquinho sobre como que está a logística das vacinas da Covid, se tem alguma que representa um maior desafio logístico aí. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Desafios é o que não nos falta, né, Isabela? A gente já falou aqui alguns deles, então, apesar de nós estarmos numa pandemia, a gente tem sim princípios de qualidade e a gente precisa pensar que neste momento o perfeito é inimigo do bom, né? Então a gente precisa atender a população. Eu acho que nós não estávamos preparados para receber as vacinas, a gente não estava preparado para todos os desafios que iriam chegar, né? Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu atendi uma empresa de Minas Gerais que vai fazer toda a operação da vacina contra a Covid numa determinada cidade do estado de Minas. E a preocupação dessa farmacêutica foi muito legítima, porque ela disse, Liana, os postos de vacinação não têm vacina. E essas caixas que eu vou utilizar para fazer o armazenamento dessas vacinas diariamente vão ser abertas várias vezes ao dia. Então, quando a gente pensa num processo perfeito e ideal, essas caixas deveriam ser qualificadas para estarem preparadas para essas aberturas, né, de caixas. Então, eu teria que ver uma caixa e simular essas aberturas, simular essas doses sendo retiradas de dentro dessa caixa, simular o tempo no qual, né, e avaliar o tempo no qual essa tampa poderia ficar fora da caixa, quanto tempo essa caixa poderia ficar aberta. Só que não dá tempo da gente fazer tudo isso. Então, a gente precisa criar soluções visando a manutenção da qualidade do produto com as ferramentas que nós temos em mãos hoje, né? Então, aí eu dei algumas sugestões para ela e adaptações vão ser possíveis.
essa é uma farmacêutica que tem muita visão do processo de qualidade. Então, ela teve uma preocupação muito legítima, ela teve uma visão muito estratégica do processo e ela buscou profissionais capacitados para auxiliar. E quantos não são, né? Quantos não são? Quantos que estão lidando com o recebimento dessa vacina de forma incorreta? Quantas geladeiras que não são qualificadas nos postos de saúde? Quantas vacinas que são entregues fora da faixa de temperatura? Uma preocupação que eu tenho muito grande é a vacinação extramuros, né? Por mais que eu acho desafiador e, ao mesmo tempo, encantador ver os profissionais vacinando a população ribeirinha, a população indígena, pegando barcos, né? E garantindo que essa vacina chegue efetivamente até a população. A minha preocupação é como essa vacina está chegando até a população. Será que dentro daquela caixinha que ela passou por tanto perrengue, no português bem claro, para entregar para aquela pessoa, para vacinar aquela família, aquela caixinha manteve a temperatura ideal? Será que aquele gelo está encostado diretamente no produto, causando congelamento do produto, né, da vacina? Então, a minha preocupação é no sentido do que está sendo utilizado. Teve uma grande marca disponibilizando caixas térmicas, né, que seriam transportadas cervejas no carnaval, e aí eles disponibilizaram essas caixas térmicas para serem utilizadas para vacina. Nós, inclusive, nos disponibilizamos para fazer os estudos de qualificação dessas caixas, explicando que não era simplesmente, né, eu tenho a caixa, então agora eu coloco que gelo aqui, qualquer gelo, hoje está calor, eu ponho mais gelo, amanhã está frio, eu ponho menos gelo, então a gente se disponibilizou a fazer os estudos de qualificação para essa empresa, para que transportassem da melhor forma. E aí, quando você entende do processo, você começa a ver esse tipo de coisa, aparecem inúmeras dúvidas, né? Um dia desse, eu conversando com uma jornalista do UOL, ela falou, Liana, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque senão a população não vai querer ser vacinada. A gente precisa incentivar a vacinação. E eu falei, você tem toda a razão, né? Eu vou tomar a vacina sem saber como ela foi transportada, qualificada e armazenada. Então, isso não é uma apologia a não tomar a vacina, muito pelo contrário, mas a gente precisa cuidar desses pontos que muitas vezes não são avaliados por quem está na ponta, por quem está carregando o piano mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade de melhoria para o transporte da vacinação. E tomara que esses insights que nós estamos tendo, eles sigam para o programa de imunização nacional, né? E que todas as vacinas possam chegar em condições. Perfeito, Liana, muito obrigada. Sua contribuição foi imensa, eu acho que foi bem didático, deu para entender bem esse mundo. E vamos juntas, né? Eu aqui na coaching para alimentos, você para farmacêuticos e vacinas, e vamos fazer o coaching chegar longe nesse país. É isso aí. Apesar da gente estar falando de produtos muito diferentes e com diferentes apelos com relação à qualidade, né? E requisitos regulatórios muito diferentes, eu acho que a nossa missão é muito parecida, né? Tá cada um em um barco, mas enfrentando a mesma tempestade, que são os mesmos desafios logísticos. Então, eu que te agradeço, Isabela, e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada. Não, é isso mesmo. Os alimentos também precisam chegar saudáveis, né, para a população. Então, tanto fármaco quanto vacina, a gente quer que todo mundo esteja seguro, né? É isso que é importante. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau.